Hoje e também no próximo final de semana, queremos falar sobre um tema. O tema é Deus sabe que sofremos. Para isso, abre a sua Bíblia no livro do Êxodo. Nossa leitura vai começar no capítulo 2 e vai estender-se para o capítulo 3. Livro do Êxodo, capítulo 2, a começar do verso 23. Deus sabe que sofremos. Os adolescentes permanecem, tá? Hoje temos ceia, então eles não terão a classe deles. Êxodo 2, 23 diz assim: Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Capítulo 3, versos 7 a 9. 3, 7 a 9. Disse o Senhor, desta vez falando a Moisés: De fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, terra dos cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Versos 16 e 17. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, apareceu a mim e disse: Eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus, terra onde manam leite e mel. Quando o assunto é sofrimento humano, muitos pensadores antigos e modernos têm escrito a respeito deste assunto. E as conclusões são as mais variadas. Existem aqueles que consideram o sofrimento humano numa perspectiva, outros noutra perspectiva. Os dois mais influentes na modernidade, no lado secular, David Hume, e do lado cristão, C.S. Lewis, têm ganhado destaque e seus pensamentos têm sido estudados mais a fundo. O filósofo David Hume, ele escreveu a respeito do sofrimento humano e ele entendeu que o sofrimento humano é um impedimento à crença na existência de Deus. E elaborou um chamado trilema de Hume. Basicamente é o seguinte: em forma de silogismos, de pensamentos onde existe uma premissa, outra premissa e uma conclusão, ele colocou 3 silogismos que, segundo ele, ou descartariam a existência do mal, ou a existência de Deus, ou a bondade de Deus, ou o poder de Deus. Ele disse primeiramente que se Deus é bom e o mal existe, Deus não pode ser todo-poderoso. Em segundo lugar, se Deus é todo-poderoso, o mal existe, ele não é bom.
Em terceiro lugar, se ele é bom e todo-poderoso, o mal não existe. Embora pareça bastante interessante e até lógico, claro, o pensamento de David Hume, na verdade, David Hume comete uma chamada falácia, onde ele insere elementos eternos no mesmo conjunto com um elemento transitório. A bondade de Deus e a onipotência de Deus fazem parte do caráter de Deus, que é eterno. O mal, por outro lado, não é eterno. O mal é transitório. Você tem a sua Bíblia aí na sua mão, ou talvez você esteja com ela no seu celular. Veja da seguinte maneira. Quando começa a sua Bíblia, Gênesis 1 e 2, o mal não está presente. Já perceberam isso? Não há mal em Gênesis 1 e 2. E se você for folheando a sua Bíblia, quando você chegar no capítulo 20 de Apocalipse, o mal deixará de existir. E os capítulos 21 e 22, que fecham a sua Bíblia, vai dizer a você que o mal já não existe. Assim, o mal, em sua existência, está de Gênesis 3 a Apocalipse 20. É nesse ínterim que a Bíblia fala do mal como tendo existência. Mas não existia antes e não existirá depois. Porque o mal veio a existir, consequentemente um dia deixará de existir. Mas a bondade de Deus e o poder de Deus sempre existiram no próprio Deus. Então, como que você vai colocar num conjunto só coisas eternas com coisa temporária? Somente é aquilo que é eterno. O que não é eterno não é, apenas está sendo. O mal não é em si. Como as trevas não são, a luz é. As trevas são tão somente a ausência da luz. Assim o mal, como um parasita, se estabelece, mas chegará um momento em que ele será extirpado e o bem prevalecerá. É assim que você precisa ler a sua Bíblia. E é nesse ínter de Gênesis 3 a Apocalipse 20 que a Bíblia fala do sofrimento humano. A Bíblia não ignora o sofrimento humano. A Bíblia não diz que o sofrimento humano é uma ilusão. A Bíblia diz que o sofrimento humano é real, é concreto. Nós sabemos o que é sofrer. E Deus sabe que nós sofremos. E neste relato aqui de Êxodo, Deus diz muito claramente a Moisés: o sofrimento do meu povo não me passa despercebido. Eu tenho visto, eu tenho ouvido, eu tomei conhecimento, eu tenho sentido de perto o clamor, a dor do meu povo. Deus não é um Deus de compaixão mórbida. Às vezes você está assistindo um noticiário, e aí então lá no noticiário diz assim: diversas crianças sofrem com a fome na África, algumas delas morrem sem receber os recursos necessários, porque as guerrilhas tomam os recursos destinados a elas, e você vê aquelas imagens de crianças, e você às vezes se compadece, e até seus olhos marejam de lágrimas.
Mas assim que o jornalista termina de falar na fome na África, ele anuncia assim: o Corinthians perdeu para o Bahia. Aí você que é palmeirense fica feliz. Mas aí ele fala que o outro time ganhou de tal time. E aí mostra o Messi fazendo gol. Não dá 2 minutos depois, você já esqueceu das crianças que estão morrendo na África. Não é assim? Prestem atenção no noticiário. O noticiário desperta em nós compaixão mórbida. É aquela compaixão que não resulta em ação. Ai, coitada dessas crianças. Puxa, olha essas pessoas comendo lixo na Venezuela. Que dó. Logo em seguida, o noticiário fala de alguém que desviou dinheiro. Você fica com raiva. Esquece dos que estavam comendo lixo e a sua compaixão se perdeu em meio ao fluxo do próprio noticiário. Mas a compaixão de Deus não é como a nossa. Ela é ativa. Deus ouve, Deus vê, Deus age. E como que Deus agiu? Enquanto o povo estava gemendo lá no Egito, Deus apareceu lá no deserto, em uma sarça ardente. E chamou Moisés e disse: vai lá e liberta o meu povo do Egito. Enquanto eles clamavam, Deus estava agindo em favor deles. Deus sabe do nosso sofrimento. Mas como Deus sabe? Quando a Bíblia fala do conhecimento de Deus, a Bíblia diz que o conhecimento de Deus não é como o nosso. O nosso conhecimento é um conhecimento por observação. A gente observa, a gente raciocina, a gente deduz, a gente conclui. Mas o conhecimento de Deus, ele é imediato. Deus conhece a coisa em si. Nós conhecemos as manifestações das coisas. Quando Deus diz que sabe e conhece o sofrimento, Deus conhece o sofrimento do sofredor como sofrendo em seu lugar. Nós podemos, no máximo, ter uma certa simpatia ou empatia, mas não sofremos como a pessoa está sofrendo. O sofrimento do povo de Israel afeta o próprio coração de Deus. Deus não é impassível, distante, apático. Pelo contrário, a Bíblia apresenta Deus como um Deus que sente, um Deus que percebe, um Deus que vivencia a dor do seu povo. Deus conhece não somente as coisas como elas estão agora diante de nós, mas Deus conhece o que foi, Deus conhece o que está sendo e Deus conhece o que há de ser. E Deus conhece de uma maneira totalmente inclusa. Ele conhece exatamente todas as implicações de todas as coisas. Então, quando ele fala que ele viu a dor, que ele viu o sofrimento, ele sabe perfeitamente o que envolve aquela dor, o que envolve aquele sofrimento. E na sua fala, Moisés, ele não deixa dúvida nenhuma que a dor do seu povo é sua própria dor. Ao chicotear um israelita, o egípcio estava chicoteando o Deus daquele israelita. Porque aquele israelita tinha uma aliança com Deus. É nesse sentido que o apóstolo Paulo, quando está perseguindo a igreja, ele tem um encontro com Jesus. Jesus diz para ele: Saulo, por que você está me perseguindo? Você não está perseguindo essas pessoas, Saulo, está perseguindo a mim. Porque essas pessoas têm uma aliança comigo. Persegui-los é perseguir a mim, porque eu sinto as dores deles.
É nesse sentido que Deus conhece o nosso sofrimento. Não no sentido meramente testemunhal, como alguém que vê o outro sofrendo. Eu me lembro de testemunhar uma pessoa aidética que estava em seus dias finais e ele estava literalmente cadavérico, as dores terríveis, nenhum remédio conseguia tirar. Eu ali como observador podia ter uma noção do sofrimento, mas eu jamais poderia saber plenamente quanto sofrimento estava envolvido naquele momento. Não é assim com Deus. Deus não é só testemunha do nosso sofrimento afeta o próprio Deus. E é dessa maneira que ele fala para Moisés. Quando Deus se apresenta a Moisés, ele diz a Moisés que ele é bom, que ele é misericordioso e que ele é gracioso. A bondade é o caráter essencial de Deus. Deus é bom. O salmista repete isso diversas vezes. E a bondade de Deus se manifesta através da sua misericórdia. E a misericórdia é a bondade de Deus para com aqueles que estão em estado de miséria. Mas Deus não somente é misericordioso, Ele também é gracioso. Salmo 103, versículo 8, nos diz essas palavras. E a graça é a bondade de Deus para com aqueles que nada merecem. E por incrível que pareça, os que estão em miséria são os mesmos que nada merecem. Pois todos nós humanos, tendo pecado contra Deus, somos causa de nossa própria desgraça. Causa de nossos próprios males. Por isso Deus, quando age em nosso favor, Ele age primeiramente com misericórdia, compadecido da nossa miséria. Mas Ele faz isso também de maneira graciosa, porque Ele sabe que nós não merecemos que Ele nos ajude. Pois o próprio salmista no Salmo 103 diz: não nos trata segundo os nossos pecados, não nos retribui segundo as nossas iniquidades. Pois como se alteia o céu em relação à terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. E como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Todo o agir de Deus é movido por sua bondade, que é refletida em sua misericórdia e em sua graça. Jeremias, ao contemplar a desgraça de Jerusalém, ele disse assim: as misericórdias do Senhor são causa de não sermos consumidos. Se nós como nação não fomos extintos, eliminados, é porque o Senhor usou de misericórdia para conosco. E as suas misericórdias não têm fim, porque se renovam cada manhã. Jeremias usa uma palavra muito específica. E os tradutores, quando vão traduzir essa palavra, eles precisam trabalhar o vocabulário, porque o conceito de misericórdia não é suficiente para traduzir a palavra usada por Jeremias em Lamentações 3, 22 e 23. É por isso que em algumas Bíblias aparece assim: as suas ternas misericórdias. E essa palavra pode ser traduzida como carinho, afago. O carinho de Deus se renovou todos os dias, mais uma vez, sobre nossa vida. E essa palavra é uma palavra feminina, indicando que é a ação de uma mãe para com o seu filho que está em desgraça e miséria. Somente se nós olharmos uma mãe olhando para o seu filho que está a morrer, nós conseguiremos entender o que Jeremias quis dizer com ternas misericórdias de Deus.
Se um dia você ver esse cenário, você vai entender o que Jeremias está falando. Mas a misericórdia de Deus não é aquela que olha para o que está sofrendo e às vezes até diz assim, coitado, está sofrendo. Mas é uma misericórdia ativa, como ativa foi a misericórdia do samaritano, na parábola que Jesus contou. Pois o samaritano chegando e vendo aquele homem quase morto, compadecido dele, foi ao seu encontro, sarou as suas feridas e pegando ele levou para que ele pudesse receber o tratamento lá no lugar onde ele ia se hospedar. O samaritano é uma figura de Jesus e nós somos o ferido à beira da estrada. Porque o testemunho de que Deus se importa, o testemunho de que Deus conhece e age em relação ao sofrimento da humanidade, nós podemos ver esse testemunho no envio, na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Leia comigo João capítulo 3, versículos 16 e 17. O apóstolo João está narrando a conversa de Jesus com Nicodemos. E num determinado momento, João nos diz assim, que Deus amou o mundo de uma maneira tal que enviou o seu Filho. Deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o verso 17 diz, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. João usa uma palavra grega que traduz a ideia de curar, restaurar, resgatar alguém de um perigo iminente e destruição, salvar dos sofrimentos. E Jesus é apresentado no Novo Testamento como o Salvador do mundo. Aquele que salva o mundo dos seus sofrimentos, das suas dores. E como ele faz isso? Jesus não lida com as consequências. Ele vai direto na causa. Porque o homem pode dizer assim, por que sofremos? Ora, nós sofremos porque vivemos em um mundo que nos é hostil. O mundo é hostil. Mas ele é hostil porque se tornou hostil. Não foi feito hostil. Ele é hostil a nós por causa do pecado. Pois após o pecado, o mundo se tornou causa de nossa dor e sofrimento. É nesse sentido que a terra foi amaldiçoada e passou a produzir elementos que causavam dor e sofrimento ao ser humano. E é nesse sentido que morrendo, os homens vão morrendo, aos poucos, até que fatalmente a hora chega e a morte é certa. No entanto, o mundo não foi feito assim, porque na avaliação de Deus ele era bom. Ele foi tornado mal por causa do pecado do homem. É isso que nos ensina Gênesis capítulo 3. Mas Jesus Cristo, que é Deus, tornou-se humano para rehumanizar a humanidade desumanizada pelo pecado. Vou repetir. Jesus, que é Deus, tornou-se humano como nós, para rehumanizar a humanidade que foi desumanizada pelo pecado. O pecado nos desumaniza. O pecado nos priva
de termos pleno acesso a Deus, que é a fonte de vida. E aí está a causa de todos os nossos infortúnios, de todos os nossos problemas, lutas e decepções. Nossos sofrimentos derivam-se exatamente desta realidade, pois nascemos de uma natureza decaída. Irineu, para ilustrar, disse que é como se toda a humanidade estivesse dentro de um grande buraco. Os filhos gerados nascem no buraco. E assim sucessivamente. Mas Jesus, que vem dos céus, é capaz de tirar-nos deste buraco. E Ele o faz quando nos torna nova criatura. Mas ainda assim, tendo se tornado nova criatura, vivemos neste mundo. E ainda paira sobre nós a morte física. E as dores que a natureza impõe sobre nós. As nossas limitações. Os sofrimentos, as lutas, as aflições. Mas Jesus garante vitória, pois Ele disse assim: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Quando cremos em Jesus, nós cremos que num determinado momento todos os nossos sofrimentos cessarão e nós seremos como Ele é, uma vez ressurreto. Deus sabe, Deus conhece o sofrimento da humanidade e para resolver o problema do sofrimento da humanidade, Ele enviou Jesus para sofrer no lugar dela. Pois Deus deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois o Filho não veio condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Deus conhece também o sofrimento do seu povo. Deus não desconhece o fato de que mesmo sendo povo de Deus, nós estamos sujeitos à perseguição. Nós estamos sujeitos a doenças, nós estamos sujeitos a erros, a problemas, ao acaso que muitas vezes vem e nos rouba a própria felicidade. Há situações adversas que não temos controle, a maldade dos homens maus. E tudo isso causa-nos sofrimentos. As frustrações que a vida traz, Deus não ignora isso. Pelo contrário, Ele sabe e está disposto a socorrer-nos. Isaías 61, o profeta nos diz que o servo do Senhor, o ungido, receberia sobre si o Espírito Santo. E ele diria um dia: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu. E ungiu exatamente o Messias para fazer algumas coisas em relação ao seu povo. Pregar as boas novas aos pobres. Proclamar libertação aos cativos. Apregoar liberdade aos que estão presos. Anunciar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. A consolar os que choram, e a pôr sobre os que estão em luto uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se tornem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. A missão de Jesus era exatamente trazer alívio, trazer descanso, paz, trazer resposta à dor do seu povo. E nos evangelhos nos é dito que o Senhor Jesus, um certo dia, andava e Ele olhou para as pessoas que vinham em sua direção e se compadeceu delas, porque elas eram como ovelhas que não têm pastor. E a palavra usada
significa que ele teve uma forte dor em seu estômago e vísceras. Ele sentiu a dor do seu povo. Isto é compaixão. Mas o que ele fez em seguida? O evangelista disse: e movido de compaixão curou a todos. Ele restabeleceu vista aos cegos. Ele curou aleijados. Ele ressuscitou mortos. Ele fez inúmeros milagres para demonstrar ali, de uma maneira unicamente exemplar, como se fosse só algumas pitadas do que haveria de vir no seu reino messiânico. Ele levou sobre si as dores das pessoas que ele encontrava. Porque era sobre ele que o Espírito Santo estava, e era ele o ungido de Deus para trazer boas novas aos que sofrem. Jesus é a resposta de Deus ao sofrimento do seu povo. E quando nós estamos sofrendo, nós podemos clamar a um Deus que viu o filho dele sofrendo e não fez nada para que pudesse nos socorrer quando nós clamássemos a ele. Já imaginou você no lugar de Deus? Podendo salvar o seu filho e não salvando. Porque se você salvasse o seu filho, você não poderia salvar o filho de mais ninguém. Mas para poder salvar você, que é filho de alguém, ele precisou não salvar o próprio filho dele. Porque o filho dele estava sofrendo em seu, em meu, em nosso lugar. Por isso nós podemos nos aproximar do trono de Deus com absoluta certeza de que seremos aceitos, porque Jesus já sofreu em nosso lugar. Veja que quando nós lemos o relato lá do Êxodo, a Bíblia diz que Deus viu, mas não somente que Deus viu, mas que Deus ouviu o clamor do seu povo. Muitas vezes nós cristãos sofremos, mas o que Deus não ouve é o nosso clamor. Às vezes Deus ouve queixumes, reclamações. Se reclamássemos menos e orássemos mais, talvez sofrêssemos menos. Porque o povo de Israel, ao invés de ficar reclamando, eles clamaram a Deus. E Deus lhes veio em socorro. E nós somos socorridos quando clamamos ao Deus que se compadece de nós e que enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. O texto de Romanos capítulo 8, versículo 32, nos fala uma verdade que muitas vezes nós ignoramos, mas que precisamos ter em mente sempre. É dito assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? A pergunta de Paulo é óbvio que ele dará. Porque se ele não negou Jesus, ele não vai negar aquilo que lhe pedimos. Por isso, como cristãos, como povo de Deus, nós precisamos entender esta verdade. E ao invés de ficarmos queixosos, reclamando, devemos clamar a Deus e dizer: Deus, ouve a minha voz, eu estou sofrendo, eu preciso da sua ajuda. E Deus, que enviou Jesus, que não poupou o seu próprio filho, virá certamente em nosso socorro. Pois se ele não extirpar o mal, a sua presença será constante conosco, levando-nos a termos condições de suportar os dias difíceis que a vida nos reserva. Mas não ficaremos sem socorro. Ele jamais permitirá que um dos seus filhos clame em vão.
Em último lugar, quero dizer que Deus conhece o seu sofrimento. Deus não conhece somente os sofrimentos da humanidade ou do seu próprio povo, Deus conhece o seu sofrimento particular. Deus conhece a sua dor, a causa da sua dor. O Salmo 139 nos fala que Deus nos fez um por um. E o salmista usa uma figura de linguagem muito interessante, pois ele fala como se Deus estivesse fazendo um tapete. Não esses industriais. Aqueles tapetes, tipo os tapetes persas, feitos manualmente, fio a fio. Deus nos costurou no ventre da nossa mãe. Deus te conhece mais do que você se conhece, pois Deus te conhece antes que você se conhecesse. E o salmista no Salmo 139 diz: os meus ossos não te foram encobertos quando eu fui tecido no ventre da minha mãe. Tu me conhecias quando eu ainda era uma coisa informe, quando eu era um nada, quando eu era uma coisinha insignificante no ventre da minha mãe. Nada, absolutamente nada, passou despercebido de Deus. Deus sabe como dói, onde dói, por que dói. E Ele sabe como resolver a sua dor. É por isso que os judeus deveriam receber a bênção. E o sumo sacerdote dizia assim: o Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto e te dê paz. Shalom significa bem-estar, sentimento de completude, onde o espírito, alma e corpo estão plenamente alinhados, íntegros, conservados pelo próprio Deus. Isto é saúde, a que Deus traz a nós quando nós clamamos. Deus também sabe que a nossa estrutura é extremamente frágil. Salmo 103, versículos 8 a 14. O salmista diz: tu conheces e sabes que somos pó. Pó. Esse dia saiu uma revelação dizendo: os cientistas descobriram que nós somos o pó da estrela. O salmista falou isso há 3.000 anos atrás. Que novidade. Nós somos pó. Mas mesmo assim Deus se interessa por nós. Deus se preocupa conosco. Deus cuida de nós. Talvez você pode estar passando um momento difícil em sua vida. Leia o que o salmista diz no Salmo 23. No versículo 4 ele diz assim: mesmo quando eu passar por um vale de sombra e morte, ainda ali eu não tenho motivo para temer. Sabe por quê? Porque tu estás comigo. Deus nunca nos abandona. Quando estivermos em um momento de dor, o que nós vamos perceber é com mais nitidez que Deus está presente conosco naquele momento, da mesma forma como esteve sempre. A presença de Deus não tem graus. Às vezes nós falamos aqui, é recurso, né? A presença de Deus. Na verdade, a manifestação da sua presença nós percebemos. Mas sua presença é contínua. Ele está presente com você aqui, tanto quanto esteve em qualquer outro momento da sua vida. Mas há momentos em que percebemos mais, há momentos que percebemos menos. E quando passamos pelo vale da sombra da morte, Deus permite que percebamos mais ainda sua presença conosco. Conversei com um pastor que faleceu em função da psoríase. Ele esteve internado por 2 anos. Eu perguntei a ele assim:
Qual foram as suas impressões nesse tempo? Ele disse: eu nunca senti Deus tão perto de mim como naqueles dias. Porque nos tornamos mais sensíveis à presença de Deus. E o salmista diz assim: porque tu estás comigo. Essa palavra indica que Deus está lado a lado com ele. Como se ele, ao estender os braços, tocasse em Deus. Como se ele pudesse ouvir o palpitar do coração de Deus. Assim Deus está ao seu lado quando você passa um momento de necessidade.